dia a todos. Eu queria, primeiramente, agradecer ao Grupo Sinapse pelo convite. Fico muito honrado por me chamar para poder vir falar aqui para vocês, em São José do Rio Preto, um lugar onde sempre sou muito bem acolhido, e isso me traz bastante satisfação. Bom, hoje, quando o doutor Stefânio me convidou, eu falei imediatamente, olha, eu vou, mas eu não quero falar sobre canabidiol. Toda vez que me chamam, só para falar sobre canabidiol. E hoje eu vou falar de uma linha de pesquisa que eu tenho trabalhado há muitos anos, que é a respeito da fobia social. Em particular, eu vou tentar falar um pouquinho para vocês sobre o contínuo, tentar convencê-los de que talvez se encaixe muito melhor dentro de um contínuo do que propriamente de uma maneira dicotômica, esse diagnóstico, e sugerir que talvez existam algumas novas opções terapêuticas ou necessitem novas opções terapêuticas para esse transtorno. Bom, o diagnóstico do transtorno de ansiedade social ou fobia social, ele é feito através do sujeito, ele tem que ter um temor excessivo e persistente de uma ou mais situações sociais ou de desempenho. Além disso, diante dessas situações sociais, como, por exemplo, falar em público, a pessoa apresenta um grau de ansiedade bem elevada, que é excessivo ou irracional. E, além disso, tem dois aspectos fundamentais para o diagnóstico. A evitação dessas situações sociais e o comprometimento ou prejuízo no funcionamento social, acadêmico, profissional. Então, esse é o diagnóstico da fobia social. Essa aqui é a capa de um disco de uma banda que eu adoro, chamada Cranberries. Quem não conhece, eu recomendo fortemente, e que talvez lembre muito o que sente um paciente com fobia social. A prevalência ao longo da vida varia muito de acordo com os estudos e o local onde é feito o trabalho de prevalência, varia entre 5% e 13%, de forma geral. É muito comum apresentar aos pacientes comorbidades psiquiátricas, varia entre 49% até quase 90% dos pacientes com fobia social, eles têm uma comorbidade psiquiátrica. E, curiosamente, esses pacientes, eles buscam ajuda por causa da comorbidade. Muito, muito raro a pessoa buscar ajuda por causa do diagnóstico primário da fobia social. Então, geralmente, é uma depressão, abuso de álcool, de drogas, um outro transtorno de ansiedade que a gente faz o diagnóstico de fobia social, e se a gente não perguntar, a gente não vai saber. E, como eu já disse, tem que haver um comprometimento no desempenho acadêmico, competências interpessoais e no funcionamento social. Então, nessa série de estudos e trabalhos que a gente fez, a gente mostrou num editorial que, apesar de ser o transtorno de ansiedade mais prevalente, ele era um dos menos estudados, junto com o transtorno de ansiedade generalizada, mostrando que talvez ele fosse o patinho feio dos transtornos de ansiedade, bem menos estudado do que talvez deveria, de modo mais amplo. Nesse sentido, nós começamos um estudo bem grande, envolvendo duas universidades, a Universidade de Franca e a USP de Ribeirão Preto, tentando avaliar a prevalência de fobia social em sujeitos universitários, estudantes universitários. E, nesse estudo, a gente estudou a partir de uma amostra inicial de 2.600 estudantes e detectamos uma prevalência de 10,4%. Vejam, 10,4% de pessoas que já passaram por uma etapa posterior, ou seja, dentro de uma universidade. Então, isso nos chamou bastante atenção, é uma prevalência muito alta, assim, muita gente, e algo que foi bem curioso, que em torno de 99% desses estudantes não faziam tratamento. E 98% deles não sabiam que isso era um diagnóstico, tinha um transtorno, a fobia social.
Nós publicamos esse trabalho nessa revista, o Journal of Affective Disorder, e verificamos que o prejuízo no desempenho acadêmico, através das notas ponderadas desses pacientes, comparado com as pessoas, os estudantes que não tinham fobia social, era pior, especialmente nas mulheres. As mulheres com fobia social apresentavam um desempenho acadêmico pior, mostrando um prejuízo maior, particularmente em mulheres, né? Depois, avaliamos se haveria algo que a literatura ainda era um pouco nebulosa, se a fobia social com início precoce, ou seja, antes dos 12 anos de idade, ela teria um desfecho diferente da fobia social com início após essa idade, se haveria uma diferença entre essas duas formas, e não verificamos nenhuma diferença em vários aspectos que avaliamos desses pacientes. Esse aqui, não sei se vocês conhecem, é um quadro do Picasso. Ele está no Museu de Arte Moderna de Nova York, e é um quadro fundamental para o início do cubismo. Ele foi pintado em 1907, e o nome é Les Demoiselles d'Avignon, são as Damas de Avignon. Não a cidade de Avignon, na França, onde teve um papado, mas a Rua de Avignon, em Barcelona, onde morava, na época, o Picasso. Essa é a Rua das Prostitutas. Ainda hoje, em Barcelona, se forem no bairro Velho, essa rua é onde ela se encontra. E o que é interessante desse quadro é que, se vocês olharem o rosto da mulher mais à esquerda, né, da imagem, ela está com o rosto correto, adequado. No meio, começa o rosto a ficar mais disforme, e mais à direita, totalmente disforme, como se fosse uma máscara africana. Então, é um quadro que mostra que há um espectro entre o lado esquerdo e direito do rosto. E, assim como esse quadro, a fobia social talvez também tenha um espectro, ela não se mostra de uma forma e de outra única. Então, essa é a beleza que tem desse quadro, um quadro impressionante, assim. Então, dentro desse conceito de espectro, né, ele poderia variar desde a timidez, passando pela forma subclínica, e aqui eu quero destacar a forma subclínica de fobia social, a fobia social circunscrita, que é para uma situação social apenas, a forma generalizada, que é para quase todas as situações sociais, até o transtorno de personalidade de esquiva, que seria talvez a forma mais ampla, mais grave. Alguns colocariam até o autismo mais adiante, daí talvez já ficasse um pouco além, um pouco a mais, e mais aspectos são envolvidos. Para o lado mais esquerdo, transitória, com uma baixa interferência, baixa evitação, e mais à direita, crônico, né, alta interferência, alta evitação. Então, essa é uma hipótese que talvez pudesse ocorrer dentro do diagnóstico. A forma subclínica, como eu já mencionei para vocês, seria um sujeito com um temor excessivo e persistente de uma ou mais situações sociais ou de desempenho. Na exposição, ela apresentaria ansiedade, seria excessivo e irracional, mas ou não teria evitação, ou não teria um comprometimento significativo no funcionamento social, profissional e acadêmico. Então, esse foi um conceito que nós passamos, partindo daquela base de dados de 2.600 estudantes, nós começamos a estudar esse conceito em vários aspectos. Nessa forma, nós buscamos avaliar em alguns aspectos, um dos iniciais publicado nesse artigo na Acta Psiquiátrica Escandinávica, nós vimos que, sim, havia uma graduação entre a forma de fobia social, a forma subclínica e o grupo controle,
em níveis de, como se fosse uma escada, em níveis de ansiedade. Não está passando aqui, não sei se... Aqui foi. Avaliamos nesse grupo de pacientes também, de voluntários, o funcionamento psicossocial, considerando as diferentes formas do diagnóstico, seja a forma generalizada, a forma mais grave, um maior prejuízo no funcionamento social. Na forma circunscrita, numa forma um pouco menor, do prejuízo no funcionamento. A forma subclínica, um pouco menos. E o grupo controle, menor ainda. Então, mostrando esse espectro, esse degradê, também para o funcionamento psicossocial. Como eu já disse, as comorbidades psiquiátricas, elas ocorrem na fobia social, e, de novo, quando a gente avalia, seja qualquer transtorno psiquiátrico, seja transtorno de ansiedade, de humor, abuso de álcool, drogas, de novo um degradê, caindo, sendo que o grupo controle, as taxas são parecidas com a população geral, a forma subclínica ficando intermediária entre a fobia social e o grupo controle. Em relação ao subtipo de fobia social, da mesma forma, seja a comorbidade para qualquer transtorno psiquiátrico, humor, ansiedade, esse é um gráfico um pouco mais detalhado, e havendo diferenças significativas em relação aos 3 grupos. Seja com comorbidade ou sem comorbidade, continua permanecendo esse efeito. A gente sabe que os transtornos psiquiátricos, de modo geral, comumente apresentam mais comorbidades clínicas também. Muitas vezes os pacientes procuram um clínico, primeiramente, para depois buscar um psiquiatra. O estigma está caindo, diminuindo. Dessa forma, mais pessoas têm buscado o psiquiatra diretamente. Mas, particularmente, a fobia social também apresentam mais comorbidades clínicas. Nesse sentido, algo que, para o pessoal mais antigo, como eu, até a década de 90, mais ou menos, tinha uma coisa que era mais ou menos consagrada na literatura. Pacientes com prolapso de válvula mitral apresentariam mais quadros de transtorno do pânico. Isso ficou mais ou menos consolidado, com diversos estudos, mostrando que em torno de 45% dos pacientes com prolapso de válvula mitral apresentariam transtorno do pânico. Da mesma coisa, os psiquiatras também relatavam essa mesma possibilidade. E daí fizemos, na época, uma revisão para ver até onde que se estudaram, e a gente viu que só até os anos 2000 que fizeram algum estudo a respeito de prolapso de válvula mitral e transtorno do pânico. Haviam mais de 40 trabalhos provando para essa associação. E depois dos anos 2000, mais nada. E, curiosamente, os critérios que mudaram drasticamente para prolapso de válvula mitral foram concluídos mais ou menos em 2005, com técnicas de ecocardiogramas muito mais modernas que, hoje em dia, a gente pode avaliar de uma maneira muito mais adequada. Então, permaneceria essa lacuna na literatura. Então, como eu disse, seria talvez um mito do prolapso de válvula mitral nos transtornos de ansiedade. Nenhum dos 40 estudos usou o critério padrão atual, as amostras muito pequenas, falta de confiabilidade no diagnóstico, ou seja, era feita por uma pessoa, nem sempre cega em relação ao diagnóstico do paciente. Poucos estudos avaliaram mais de um transtorno de ansiedade, a maior parte se focou só no transtorno do pânico, e nenhum estudo controlou por uma condição muito consagradamente associada a prolapso de válvula mitral, que é a hipermobilidade articular. E nós acabamos fazendo esse estudo, publicamos no British Journal of Psychiatry, com uma amostra bem significativa, com mais de
220 pacientes incluídos no estudo, e vimos que nem para o transtorno do pânico, nem para a fobia social havia essa associação, usando esses critérios mais modernos, com 2 avaliadores e de maneira mais totalmente séria. Então, talvez, terminando esse mito do prolapso de válvula mitral com o pânico e descartando totalmente em relação à fobia social. Sabidamente, a fobia social, pacientes com transtorno de Parkinson, a doença de Parkinson, apresentam mais frequência de fobia social, e daí nós fizemos um estudo nesse sentido, e mostrando que se era de uma forma primária ou secundária, havia mais ou menos meio a meio em relação ao diagnóstico de fobia social associado à doença de Parkinson. Mostrando que talvez tenha uma base biológica, mas não seria só isso que responde à associação com doença de Parkinson. Nesse sentido, fizemos com um grupo do Rodrigo Bressan, lá da Unifesp, lá em São Paulo, fizemos um estudo com SPECT e traçadores, mostrando que talvez haja uma base ligada com marcadores de dopamina para essa associação. Também verificamos que talvez exista uma associação de hipermobilidade articular. São aquelas pessoas que conseguem dobrar a mão, assim, alguns vão até para circo e fazem malabarismo, aquelas coisas, bailarinas, muito comumente. Talvez haja uma associação entre a fobia social e essa condição. E esse é um estudo interessante, é um estudo de um caso, de um paciente que não apresentava fobia social, em torno de 30 anos de idade, sofreu um traumatismo crânioencefálico. Ele não se tratou, mas ficou ao longo de 3 anos, desenvolveu um quadro de fobia social tardia. Daí fizemos ressonância, SPECT, e verificamos que ele tinha uma compressão no lobo frontal. Ele foi para a cirurgia, mesmo porque haveria uma chance de infeccionar essa área, apesar de já estar 3 anos ali consolidado. Retiramos na cirurgia essa compressão e ele, depois de 1 mês, ele já não tinha mais fobia social, mostrando que talvez essa área central tenha uma implicação, um impacto no desenvolvimento da fobia social. Vários estudos de neuroimagem têm feito estudos com fobia social, apesar de que é um dos transtornos de ansiedade com o menor número de estudos de neuroimagem. E naquele estudo, com os estudantes universitários, uma coisa que nos chamou a atenção foi que nós avaliamos os medos mais comuns, e o medo mais comum para quem tem fobia social é o falar em público. As pessoas têm mais medo de falar em público do que cair de um avião, que é um troço que se cair, você morre, não tem jeito, né? Falar em público, dificilmente você vai morrer, né? A não ser que você vá na torcida do Palmeiras e grite Corinthians, ou vice-versa, né? Então, é muito difícil você morrer falando em público. Mas o que nos chamou mais ainda a atenção é que, mesmo no grupo sem fobia social, esse é o medo mais comum das pessoas. 1/4 das pessoas apresentam um medo de falar em público. Um medo significativo, não é um medo qualquer. Tentar convencê-los da importância do falar em público. Vocês sabem quem é esse cara aqui? Quem? O Gandhi, esse mesmo. Os alunos da medicina soltaram uma que era o Cartola. Eu falei, não. Esse cara,
imagine que na década de 30 e 40, na época a Índia e o Paquistão era uma coisa só, um país só. Tinham 400 milhões de pessoas que moravam lá. Eles eram uma colônia dos ingleses, eles tinham uma série de obrigações e deveres, mas não tinham os direitos que um cidadão inglês apresentava. Só que ele sabia que ele poderia incitar uma revolução. Vamos matar esses ingleses, mas ele sabia que milhões, milhares ou milhões de pessoas talvez pudessem ser mortas, seja dos ingleses, seja dos indianos. Então, o que ele fez? Ele fez um negócio chamado desobediência civil. Ou seja, quando alguém, um soldado inglês, fosse exigir um tipo de uma identidade que eles usavam na época, dizendo que eles eram cidadãos indianos, ele rasgou, mandou cada um deles rasgar, porque não reconhecia, e a pessoa não tinha aquele documento, a pessoa simplesmente tinha que se sentar no chão. Uma coisa é você prender 1, 2, 3, 10 pessoas sentadas no chão. Agora, milhares de pessoas sentadas no chão. E como é que ele fez isso? Na época não tinha Facebook, não tinha rede social, não tinha Instagram. Como é que ele convenceu? Discurso. Não tinha televisão na época, estava iniciando. Rádio, muito pouco. Então, ele fazia discurso para milhões de pessoas. E convenceu o povo dele e levou-a, inclusive, para a independência indiana dessa forma. Ou seja, ainda bem que ele não tinha fobia social e medo de falar em público, pelo menos. Por outro lado, vocês conhecem esse camarada aqui, né? Os alunos da medicina falaram que era o Chaplin. Eu falei que não, o Chaplin fez um filme, O Grande Ditador, blá, blá, blá. Bom, esse cara convenceu, nos anos 30 e 40, toda uma nação da Alemanha de que a raça deles era superior às outras raças e que judeus, homossexuais, ciganos tinham que morrer daquela forma trágica. E que a raça ariana era superior às outras raças e que o Império Germânico tinha que se expandir. E, para isso, tinha que entrar numa guerra, que devastou o próprio povo, a própria nação, uma guerra insana. Como é que ele fazia isso? Também não tinha Instagram, Facebook, Tinder, sei lá, Twitter. Um discurso. Até hoje, os discursos dele, não à toa que o ministro da propaganda, que é o ministro, era um dos mais Goebbels, era um dos mais importantes de todos os ministérios nazistas, né? Então, ou seja, que pena que ele não tinha fobia social. Mas isso é só para dar dimensão para vocês a importância que existe o falar em público e, obviamente, a gente não deve entregar o nosso superego para ninguém, né? Seja um líder religioso, um político, muito menos um político, um cantor ou o que for, né? Mas só para destacar a importância disso e como é importante em vários aspectos. Nesse sentido, a gente usa em Ribeirão um modelo, que é um modelo chamado de simulação de falar em público, que a pessoa chega no laboratório, ela tem que fazer um discurso em frente a uma câmera de televisão, enquanto ela se vê na tela de uma televisão, uma tela enorme. Ela não sabe o que vai fazer. É dito geralmente que ela tem que fazer um discurso sobre um tema neutro, como, por exemplo, meio de transporte na sua cidade, algo do tipo. E assim a gente mede a ansiedade em vários períodos, em vários tempos, mede a condutância da pele, pressão arterial, pulso, etc. Então, e a gente avalia efeito de medicações usando esse modelo. Nesse sentido, comparando a forma subclínica versus os pacientes com fobia social versus grupo controle, a gente viu que, em termos de indução de ansiedade, esse aumento que vocês estão vendo aqui é um aumento na hora que ela recebe a notícia que tem que fazer um discurso. A ansiedade vai lá para cima. A ansiedade entre os dois grupos não diferencia. Vocês vejam. Então, a gente pensou, bom, alguma coisa sintomatológica deve diferenciá-los.
E o que diferenciou foi a autoavaliação negativa, um aspecto cognitivo. Ou seja, algo como qualquer coisa que eu disser não vai dar certo, vai parecer bobagem, coisas do tipo. O paciente com fobia social, ele tem isso. A forma subclínica já não apresenta. Então, além de tudo aquilo que eu mostrei para vocês, menor nível de comorbidades psiquiátricas, um pouco menos de prejuízo no funcionamento social, isso que diferenciou os dois grupos. E depois fizemos neuroimagem, e a gente viu que havia uma diferença em termos... A gente verificou, em relação ao nível de ansiedade, na amígdala direita, ela ocorre de uma forma correlacional, ou seja, quanto menor o nível da amígdala, maior a chance de um quadro mais grave, como, por exemplo, a fobia social, a forma subclínica intermediária e a forma, o grupo controle um pouco mais alta, e havia uma correlação da autoavaliação negativa com o símbolo anterior, uma outra área importante no processamento emocional. Então, mostrando que talvez funcione mais como um contínuo, mesmo agora não só na manifestação de sintomas, não só na comorbidade, mas também em termos neurobiológicos. E, por fim, a gente viu que há junto com um grupo da China, um grupo do Wei Liao, uma diferença numa área específica, o giro parahipocampal esquerdo. Tem uma tarefa chamada reconhecimento de expressões faciais. Por exemplo, essa aqui é a face de medo. Aqui, de alegria, vocês estão vendo o rosto sorrindo aos pouquinhos. O que a gente verificou é que os pacientes com fobia social, eles têm uma capacidade muito maior do que os sujeitos saudáveis de reconhecer emoções faciais. Ou seja, seja de valência positiva, seja de valência negativa. Então, parece que ele identifica muito facilmente, e isso tem um impacto na clínica, obviamente. Por exemplo, se a pessoa está feliz, ou seja, está satisfeita com o que ele está falando, com o que ele está processando naquela situação. Ou face de tristeza, ou face de medo, por exemplo. Então, é algo que nós verificamos nesse estudo. Em termos de tratamento, a maior parte das medicações, elas têm uma resposta parcial apenas na fobia social. Em torno de 30% alcançam o que a gente chama de recuperação verdadeira, que funcionariam normal após o tratamento medicamentoso. Obviamente, há uma latência de resposta para os antidepressivos, risco de dependência, efeitos colaterais com os benzodiazepínicos, que também são usados no tratamento da fobia social. Nós mostramos pela primeira vez o efeito da duloxetina, hoje já está consagrada no tratamento, a agomelatina, da mesma forma. E eu não poderia deixar de falar alguma coisa sobre o canabidiol, usando aquele modelo que eu apresentei para vocês, de falar em público, nós verificamos que o canabidiol ele reduz a ansiedade de falar em público, em pacientes nunca tratados com fobia social. E, de modo interessante, ele melhora também a autoavaliação negativa, que é um aspecto cognitivo da fobia social. Esse estudo depois foi confirmado por um grupo do Japão em pacientes com fobia social adolescentes naquele país. Verificamos também o efeito, usando esse modelo de falar em público, o efeito do canabidiol na ansiedade em pacientes com doença de Parkinson. E verificamos qual área cerebral que estaria associada com esse efeito, especialmente o giro parahipocampal esquerdo, uma área classicamente, como eu já mostrei no estudo anterior nosso, com o grupo chinês, relacionada à ansiedade de falar em público.
E, por fim, ainda usando aquele modelo, nós verificamos que a ocitocina intranasal, obviamente só usamos em pacientes do sexo masculino, para não ter contração uterina, diminuía a ansiedade de falar em público. Talvez, no futuro, drogas que atuem nesses receptores sejam interessantes para o tratamento de pacientes com fobia social. Então, para finalizar, tome muito cuidado com esse aplicativo acho que do Google, não sei, que você fala alguma coisa, ele responde ou procura algo para você. Às vezes liga, já vi paciente ligando, no consultório liga, o paciente em análise, imagina. Então, para concluir, finalizar, o diagnóstico, talvez o diagnóstico de fobia social ele se enquadre melhor como um contínuo do que de maneira dicotômica. Espero que eu tenha convencido vocês. Mesmo aquele paciente que não tem um diagnóstico completo de fobia social, ele também tem prejuízos. E talvez a gente tenha que interferir, sejam com técnicas psicoterápicas, seja com técnica farmacológica, não sei, mas é importante isso ficar claro para vocês, né? Talvez os receptores canabinoides eles possam ter um impacto no tratamento da fobia social no futuro. Tratamento subcrônico com inibidores seletivos parece reverter essas anormalidades do processamento emocional. A ocitocina pode ser que reduza a ansiedade e desempenho em músicos, que terminamos agora um estudo com um grupo da Austrália, lá da ópera. E, por fim, talvez o canabidiol possa ser uma opção futura no tratamento da fobia social. Era isso que eu tinha para falar para vocês. Muito obrigado. Muito obrigado, professor, pela palestra, excelente palestra, bastante enriquecedora. Um breve comentário aqui, né? As perguntas virão na sequência, vou deixar as perguntas para o final, porque direcionamos para os dois e eu posso também estar fazendo algumas outras questões aqui. Mas essa noção espectral, até estava comentando com o Dr. Fábio, parece que tudo na psiquiatria caminha para isso, né? Talvez isso seja uma forma de enxergarmos muito mais os fenômenos do que as categorias. A categoria, ele é uma radiografia de um momento, né? Mas a gente precisa entender como é que aquilo foi se construindo. E, às vezes, ela, inclusive, é uma comorbidade. Por isso que eu sempre falo para os residentes, é importante nós procurarmos na história, né, de vida daquela pessoa, onde se iniciaram dois processos. A desadaptação, onde é que ela passou a ficar desadaptada, ou em que circunstância ela começou a sofrer psiquicamente, porque é exatamente desse ponto até a história atual que nós vamos, inclusive, conseguindo compreender se aquilo, aquela categoria que nós estamos diagnosticando é uma comorbidade ou é a patologia central, né? Não sei se faz sentido isso. Eu concordo, acho. O DSM-5 veio nesse sentido, inclusive, né? De tentar olhar num nível mais amplo. Eu acho que o DSM-5, nesse sentido, veio mais no aspecto da impressão que o pessoal falou assim, bom, desisto, né? Nenhuma medida única é capaz de servir como marcador biológico em nada na psiquiatria, né? E, infelizmente, é isso mesmo, né? Os exames diagnósticos, etc., só servem para descartar um quadro, uma condição médica geral que esteja associado. Então, eu acredito. E é muito difícil, às vezes, a gente saber. A comorbidade, às vezes, é o principal, como você falou, né? A gente não... a história do ovo e da galinha é difícil, às vezes, a gente saber. Às vezes, eu nem gosto de dar diagnóstico direto, até explico para o paciente, mas às vezes, eu falo, olha, o que você tem, eu digo exatamente o que o paciente me disse. É isso que você tem, vamos tratar isso. É psicopatologia, exatamente. Então, eu concordo contigo, sim, é isso mesmo. Sim, e acho que outro aspecto interessante, outro marco da aula foi o senhor falar exatamente sobre a questão do aspecto cognitivo, né, que existe aí na fobia social. O paciente já tem de antemão um julgamento, né, ou seja, tem uma autoestima comprometida, de que o que ele falar, né, vai ter um viés negativo, uma reprovação, ele teme o constrangimento. E é interessante quando a gente vai ler alguma coisa sobre
oradores, sobre discurso, sobre aquilo que o público capta, né, de uma fala pública, a fala em si representa 20%. As pessoas quase nunca percebem muito bem a fala, mas sim a mensagem fica pelo tom emocional, pela confiança, ou seja, pela própria densidade com que aquilo foi passado. Tem tudo a ver com o fato da pessoa acreditar mesmo naquilo que está defendendo. Talvez por isso esses líderes façam o que fazem, né? Porque eles são convencidos também daquilo, de certa forma. E no caso, o fóbico social, ele fica talvez de forma minuciosa atento a essa fala, né? Atenta porque já tem esse viés de confirmação negativa, seja pela expressão facial, que reconhece muito, como o senhor falou, seja por uma autoestima que já está muito comprometida também, né? Eu concordo também, eu acho que é bem isso mesmo. E muitas vezes, esses líderes eu me interesso muito, assim, cada vez eu escrevi até para a Veja uma vez, eu tinha uma coluna na Veja, eu escrevi sobre uma vez eu escrevi sobre uma série que eu vi na Netflix, chamada Wild Wild Country, que era um cara meio indiano, que foi lá para os Estados Unidos, é um negócio surreal, assim, né? E me chama muita atenção como que as pessoas chegam lá, muito mais do que como essas pessoas manipulam as outras, né? E é interessante, o padrão é mais ou menos comum, né? A pessoa sempre está em busca de algo, né? E hoje a gente vive competindo conosco aqui, nós profissionais de saúde mental, os coaches, né? Hoje, coach para tudo, né? Tem coach para vestir roupa, para paquerar, tem coach para um monte de coisa, né? E a gente não tem... a pessoa pode falar tudo, né? E a gente não. Então, acaba sendo uma concorrência desleal nesse aspecto. Bom, mais uma vez, muito obrigado, professor, pela contribuição.